A concepção de que o Estado também deva gerenciar a cultura é uma concepção que faz parte da nossa cultura brasileira do Estado. Na verdade, a pergunta é se o Estado, ao patrocinar, também não controla a cultura. Se o Estado, ao ser a base material da cultura, não produz, como sempre, uma cultura que passe por uma forma muito sofisticada de censura, que se chama patrocínio. Ou seja, há duas maneiras de eu fazer censura. Aquela das clássicas ditaduras como o nazismo, no qual se barra qualquer produção que não seja de acordo com o Estado, e há uma censura de mercado, uma censura de patrocinador, uma censura de empresa, a censura do dinheiro. Porém, a sociedade brasileira, organicamente, ainda não se articulou para produzir e substituir este papel, ou do Estado, ou das empresas estatais. O que é fraco no Brasil é a tradição dos liberais contra o Estado e a tradição dos anarquistas contra o Estado. O que é forte é a tradição conservadora e a tradição do socialismo que pressupõe Estado, e nos dois casos se encontram para defender a figura da interferência e do controle estatal na cultura. Grande parte dos intelectuais brasileiros, essa maioria dos intelectuais urbanos dos grandes centros, vai ter um senso crítico que os inclina às propostas em ascensão, por exemplo, do socialismo. Ou seja, Villa-Lobos, Portinari, todos os intelectuais, Niemeyer logo em seguida, que têm simpatia ou não pela esquerda, não recusam encomendas das ditaduras, não recusam encomenda deste Estado e vivem adeptos de um Estado que, a partir de 1934, quando se funda a Universidade de São Paulo, vai surgir ou se solidificar uma figura muito importante na história brasileira, que é o intelectual crítico do Estado, extremamente crítico do Estado, que vive como funcionário público na universidade pública, recebendo salário público. Hoje, todas essas áreas de conhecimento cresceram muito, se transformaram muito em áreas onde apenas o domínio da bibliografia básica já requer anos e anos e anos de pesquisa. Nós perdemos o sentido genérico do intelectual humanista que se desenvolve a partir do Renascimento. Nós mantivemos o sentido do intelectual criado por Émile Zola no episódio do texto J'accuse, ou seja, no fim do século XIX, quando surge a figura clássica do intelectual com engajamento político. Ou seja, intelectuais de direita e de esquerda mantiveram um envolvimento político muito notável, mas perderam o sentido geral que se tem da intelectualidade como uma formação intelectual e muito mais o sentido específico de algo. Isso ocorre em todas as áreas de conhecimento. Seria importante nós termos mantido um certo vínculo com alguns intelectuais gerais que estabelecessem um intercâmbio entre as partes. Esta função talvez seja muito mais da filosofia, o eixo que agrega todas as ciências. Porém, os filósofos também hoje são absolutamente especializados. Isto é uma imposição do volume de conhecimento. Nós não teríamos hoje progresso científico sem essa profunda especialização. O que se perde com isso? Nós perdemos o sentido estrutural e epistemológico, ou seja, de validação de conhecimento das ciências. Nós não temos na política brasileira uma discussão intelectual em qualquer sentido da palavra. Nós temos na política brasileira o sentido político da divisão de poder maquiavélico. Tanto que os brasileiros pouco sabem sobre os partidos, com toda a razão, porque sabem que a autonomia dos políticos é maior do que a fidelidade corporativa dos partidos. Hoje, provavelmente, apenas os partidos pequenos de extrema esquerda tenham alguma coerência partidária. Porém, os grandes partidos que gerenciam o poder no Brasil
não tem uma base ideológica, não tem um programa, não tem uma unidade. Nós não temos no Brasil, e provavelmente nunca tivemos em larga escala, o sentido aristotélico da política. As discussões sobre formas e administração. Como nós temos no Brasil uma escassez também da ideia de estadistas, ou seja, administradores que pensem o tempo para daqui a 50 e 100 anos. A política na América Latina sempre foi salvacionista, messiânica, centrada no executivo, individualista, muito pouco ligada a ideias, muito pouco ligada à coerência ideológica e muito prática. A presença de um intelectual, de uma mulher, de um negro, de um ex-camponês, de um ex-qualquer coisa, não garante, pelo contrário, a presença efetiva das suas ideias, da sua origem, da organicidade do seu grupo no poder. Na verdade, há pouca distinção política entre os governantes brasileiros, independente da sua origem. E há pouca coerência entre a sua origem e a sua atuação. No momento atual, no mundo mais atomizado, no mundo mais capilarizado, no mundo em que a mídia tornou-se matematicamente mais presente, no mundo de internet, provavelmente o contato das pessoas com os intelectuais não é mais o contato dos grandes livros, não é mais o contato das grandes peças de teatro, mas é o contato através dos pequenos drops de internet ou de jornal, de textos de 4 ou 5 parágrafos, que pessoas de formações variadas, como Luiz Felipe Pondé, como Contardo Caligares, como João Pereira Coutinho, oferecem ao público para um debate mais conservador, ou mais liberal, ou mais à esquerda, e o público debate na velocidade que a pós-modernidade impõe, ou seja, um intelectual produz um texto, esse texto é colocado num jornal para ajudar a venda do jornal, logo esse texto deve ser polêmico, polarizado, as pessoas reagem mandando cartas para o jornal, as pessoas debatem, eventualmente alguém responde, e no prazo que esse jornal se transforma em embalagem para banana da feira, o debate se desfaz. Então houve uma mudança estrutural no tempo, na percepção e na profundidade das coisas. Na academia, na universidade, no grande público, na classe média, as pessoas têm muitas informações sobre muitas coisas, porém, o que escasseia hoje é o aprofundamento e o tempo de sedimentação de ideias, porque nossos meios, nosso suporte, a mídia, todo o suporte do debate intelectual hoje tem um tempo totalmente distinto. Hoje todos somos estrelas cadentes de um apogeu que nós nunca vivemos e passamos da origem à decadência sem termos passado por um período de maturação. Este é um mundo líquido que o Bauman tanto analisa, mas acima de tudo é um mundo em que não há mais espaço para que se debata durante 25 anos a crítica da razão pura. Não há mais espaço para isso.